Olá a todos os irmãos, como vão todos vocês? Graça e paz a todos os sinceros no Senhor que estão aí sobre esse globo, sobre este planeta chamado Terra. Meus irmãos, hoje eu quero trazer vocês aqui sobre um assunto que a cristandade atual, assim por dizer, o momento atual da nossa cristandade, ou seja, daqueles que dizem crer no Senhor, um assunto que esqueceram, que parece que não se há mais sentido em falar sobre, que é o assunto chamado santidade. Venho trazer ele porque eu tenho meditado há alguns dias e essa noite então eu decidi escrever sobre, até o texto que eu vou colocar aqui na tela para vocês aqui para acompanhar, para servir como base. E vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Vou trazer aqui algumas indagações. Esse vai ser um vídeo de forma expositiva, onde eu vou usar muito a palavra de Deus, a Escritura, como base para tudo que nós vamos aqui estar falando. E o Espírito vai nos conduzir em nome de Jesus. O texto básico que eu vou usar, que se encontra em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz o seguinte: olha, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, sabemos que assim que cremos no Senhor, recebemos o seu Espírito, e o Espírito ele é santo. E aqui a palavra está dizendo que nós somos o santuário onde esse Espírito habita. Mas será mesmo que a nossa vida, a nossa forma como nós vamos vivendo diariamente tem demonstrado de fato que o nosso corpo tem sido de fato este santuário de Deus? As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Então, como eu disse aqui, quando a gente crê no Senhor, a gente vai se tornando santo, nós nos tornamos santos. Só que eu vou usar aqui uma coisa que eu li num livro que eu tenho lido, que ele chama de santidade de posição, ou seja, quando somos salvos, somos santos, automaticamente somos santos, E o Senhor, o quê? Quando a gente recebe essa salvação, o Senhor agora vai nos separar para que o Espírito dele, que é santo, como eu disse aqui, ele habite em nós. E o Pai, por meio do seu Espírito, que é santo, deseja realizar por nós o quê? Um processo agora de santidade progressiva, entendeu? Para que nós possamos desenvolver o nosso caráter cristão, à medida de que nós vamos amadurecendo na fé. Então, fomos salvos no Senhor, cremos no Senhor, recebemos a salvação. Por meio disso, somos salvos e nos tornamos santos por meio da fé. E agora, como é que nós ficamos? Como que é a nossa vida diante do mundo? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e agora fomos vivificados em Cristo. Como é a nossa vida em Cristo? O que o Senhor, o que o Pai, o que Deus requer de nós? Entendeu? Então vamos aqui resolver. A primeira pergunta que eu trouxe aqui é o seguinte: olha, como é a nossa relação com o Espírito Santo? Já que agora nós somos esse templo, esse santuário que habita o Espírito, como que é a nossa relação agora com o Espírito Santo? Estou trazendo aqui um texto aqui em Hebreus que diz o seguinte: ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos tomados por fé, porque é necessário fé para crermos no Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação, nós precisamos exercer fé, ter a decisão de fé e crer que o Senhor morreu em nosso lugar por nossos pecados. Mas à medida que vamos caminhando, nos é mais necessário fé ainda, mais fé ainda. Mas nós temos fé? Nós entendemos o que é fé? Eu escrevi aqui o seguinte: olha, em todo bom relacionamento sempre oferecemos o que temos de melhor em nossas características naturais, para suprirmos as expectativas que são geradas através de uma convivência. Ao contrário da forma como são os relacionamentos do homem natural, ou seja, como que é o nosso relacionamento? Às vezes a gente não vai admitir isso, mas a grande verdade é através de troca e barganha. Você faz uma coisa para as pessoas esperando algo em troca. E assim é a vida. A vida, no homem natural, ela é criando essas expectativas, é gerando expectativas. Mas, porém, a nossa relação com Deus ela é diferente. Deus espera de nós apenas a fé, como sendo a nossa única expectativa. Entendeu? Pois o justo, quem é o justo? Aqueles que foram justificados em Cristo, quando creram em Cristo, se tornaram justos, santos, vivem pela fé, viverá pela fé, como diz Hebreus 10, 38. E a palavra ainda diz, olha, ora,
A fé, ó, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha o que você vai dizer a respeito de fé. É o firme fundamento. Tá ali como diz em Hebreus 11. E aí eu trouxe aqui uma pergunta aqui, ó. E qual é a relação entre fé e santidade? Ora, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, todos aqueles que andaram com o Senhor, né? Aí eu estou falando até aí que está dizendo uma palhinha do Antigo Testamento, quando a gente vai ler ali na galeria de Hebreus, os homens que são na chamada galeria da fé. O que eles desejaram? Eles desejaram ver a Deus. Mas o caminho que devemos tomar em busca da santidade está o quê? Intrinsecamente ligada à medida de fé que exercemos, à medida também que vamos amadurecendo na palavra. Pois a palavra diz que o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo, é necessário fé para que estejamos sempre em santificação progressiva, ou seja, a prova das coisas que não vemos. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos no estado, cremos no Senhor. E aí vemos do mundo, nosso homem pecador. Temos todas as nossas imperfeições, os nossos pecados, os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus comportamentos. É praticamente impossível para que nós conseguirmos enxergar a nossa glória. Sermos parecidos com Cristo, parecermos como o Senhor Jesus. Olha, irmãos, quando eu olho para a minha incapacidade, pelo homem que eu sou, muitas vezes não, falho, pecador, e em grande parte do tempo, eu não consigo, por eu mesmo, pela minha natureza caída, eu não consigo me ver recebendo glória, aquele corpo glorificado, sendo conforme Jesus, eu não consigo. Mas quando eu exerço fé, quando eu tomo uma decisão de fé, esse como firme fundamento, a fé tem que ser o firme fundamento. Lembra que eu falei que Deus, nessa relação de santidade com o homem, o único requisito que ele quer é fé? Por quê? Porque sem fé eu não consigo agradar a Deus, porque sem fé eu vou ficar no meu eu, e o meu eu ele está morto em si mesmo. Vocês conseguem entender isso? Se eu fico no meu eu não acredito que eu possa mudar. Lembra aquele ditado, os antigos até dizem, né? Tem um ditado que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. É assim que nós não acreditamos que nós consigamos mudar. Por mais que às vezes, né, tem aquelas mudanças que são condicionadas. Porque eu estou agora num meio, num ambiente e tal, e a gente acaba mudando, né? A gente usa a nossa personalidade, ela é moldada porque nós estamos no ambiente. Mas a vida no Senhor, a relação no Senhor, no que tange a santidade, a fé continua sendo requisito tanto para, como eu disse ali, para a santidade de posição que você adquire no momento que você crê, quanto para a santidade progressiva, aquela que vai sendo um dia após o outro, quando nós vamos nos santificando. Então, fé, se nós não entendermos sobre a importância de se ter fé, nós não vamos agradar a Deus. Entendeu? E a fé vem como? Como que nós vamos adquirindo? Como que a nossa fé ela é aumentada? Por ouvir a palavra de Deus. E aqui eu levanto um questionamento aqui. Temos ouvido de fato a palavra de Deus? Ou é a palavra mais ou menos cheia de fermento, contaminada? Será mesmo que temos ouvido da palavra de Deus? Pura e simples, sem nenhuma contaminação. Separamos tempo para isso, mas a gente vai esmiuçar isso mais para frente. Como eu disse ali, logo é necessária a fé para que estejamos sempre em santificação progressiva, ou seja, a prova das coisas que não vemos, como eu disse aqui. Pois apenas pela fé cremos que a nossa natureza carnal pode ser morta e vivermos então a vida no Espírito, onde a santidade faz parte desse caminho até vermos o Senhor. Olha que importância isso daqui, ó. E aí tem um texto em Hebreus 12, 14 que diz, ó, esforcem-se, olha a palavra, é esforço. Não é neste quesito, irmãos, neste quesito. Há um esforço, não um esforço como obra da carne, mas como desejo. Eu desejo, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. 2 pontos ali, ponto e vírgula. Sem santidade ninguém verá Deus. Olha que como a palavra ela é incisiva, como ela aqui não cabe interpretação nada. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E aí, ó, vamos levantar aqui um questionamento até nisso aqui onde nós temos aqui, olha, o crente compreende nos dias de hoje o que é ter uma vida santa?
que seria viver em santidade? Vou trazer aqui um texto em 1 Pedro, também 1, 15 a 16, que diz o seguinte, ó: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha, irmãos, eu creio assim, eu tenho forte convicção, tanto, né, a partir do momento que eu criei, né, mas também pela palavra também, que nós vamos entender o que é santidade quando de fato vamos conhecendo ao Senhor, quando sabemos quem o Senhor é. Então o nosso desejo vai ser mudado por qual necessidade? Porque nós sabemos que o nosso Senhor é assim e nós desejamos ser como o Senhor. Nós sabemos que a nossa natureza carnal, caída, ela só produz morte por si mesma. Então nós desejamos ser santos e vamos ser santos porque aquele que nos chamou é santo. Mas aí eu vou levantar um novo questionamento aqui então. Porque muitas das vezes a nossa vida não desejamos ser santos, não buscamos por isso. Não nos esforçamos, como disse ali a palavra, para esse assunto, sobre este assunto. E aí, será mesmo que desejamos ser santos? E aí eu vou trazer mais um texto aqui. Ó. Falei que nós vamos usar muito hoje a palavra. Que se encontra em Romanos 12, 2. E o texto diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como tem sido a nossa vida? Novamente, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos. Ela é amoldada conforme o que a palavra nos instrui? Novamente, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé que nos faz mover, a fé que nos faz andar em direção. E a fé, como eu disse aqui, ela vai produzindo a santidade. E a santidade nós vamos nos parecendo como o Senhor. Então, como tem sido a nossa vida nessa relação com o mundo? Eu vou esmiuçar isso um pouco mais para frente. Mas eu já quero levantar aqui os questionamentos. Eu quero que você comece, enquanto você está me ouvindo aí, você já comece a pensar sobre isso. Trouxe aqui mais uma pergunta aqui, ó. Como é o processo de santificação? Olha, eu botei aqui, ó, para que ocorra a santificação, é necessário haver em nós o desejo de separação. O que eu estou dizendo isso, irmão? Todas as vezes que o Senhor quis ter com o seu povo, o Senhor os separou, o Senhor os tira do deserto. Não necessariamente todas as vezes, mas sempre, em quase todas as ocasiões. O Senhor sempre tem a sua ideia de separação. Tirar para fora do meio. Saiam daí. Então o Senhor sempre, isso precisa ser gerado em nós, o desejo de separação. Por quê? Porque quando nós não temos os desejos de separação, significa que o nosso desejo está o quê? Em se amoldar aos padrões desse mundo. Do mundo, como o Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Hoje é duro dizer isso aqui, porque a gente, né? Hoje nós estamos vivendo uma cristandade onde a verdade, de fato, conforme as Escrituras e o nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser dita. Nós estamos nos amoldando a tudo, aos padrões do mundo, e o mundo entrou dentro da igreja. Entenda que a igreja, quando eu digo como salvos, dos salvos, eu não estou aqui trazendo a igreja como o sistema religioso, com CNPJ nem nada, mas eu também não vou me adentrar a isso, não é esse o tema do assunto. Mas o mundo entrou no coração do cristão. Desses templos, esses santuários do Deus Altíssimo, que agora é o nosso coração. E nós vamos perdendo o desejo de ser separados. Eu coloquei aqui, ó. Embora não possa haver santidade sem separação, pode haver separação que não leva à santidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para que nós também não entendamos errado o que significa ser separados. Por quê? Porque existem grupos de pessoas que eles acreditam que o requisito essencial para uma suposta santificação é o total isolamento daquilo que eles entendem por sistema mundano. Entende? Tem gente que acha que quanto mais se isolar, mais se separar, mais santificado, mais santo ele vai ser.
Porém, gente, no final das contas, esse tipo de comportamento, essa separação, esse entendimento, separação, acaba sendo apenas obras mortas, ou seja, obras produzidas pela própria carne. É ele mesmo com vontade, ele já está chateado do mundo, das pessoas, das coisas que estão. Então, vou usar aqui essa expressão, como uma forma de depressão, ele se isola, entendeu? Mudando assim o seu comportamento e cria-se a ideia de que ele vai estar produzindo ou sendo mais santo diante de Deus. E às vezes nada tem a ver com isso. Por quê? Eu estou dizendo isso, ó. Porque a separação consciente do mundo, aquela que tem consciência, a separação consciente, não é a separação do inconsciente, a separação que é morta como obra da carne, a consciente, ela está completamente ligada ao quê? A forma como nós vamos nos tornando receptivos à obra santificadora do Espírito Santo que nos guia a sermos como Jesus. Como assim, Amaral? Novamente, vamos fazer aqui, vamos botar. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus, está meditando nela ali, ouvindo. E aí um dia você está lendo uma palavra e o Espírito Santo, que ele habita dentro de você, ele te toca a respeito de um assunto, de um comportamento seu, de uma fala sua, de uma forma como você se relaciona. E por meio desse Espírito você é convencido que o seu comportamento, que aquele meio que você vive, aquela coisa que você faz, aquele pecado, enfim, o que vocês quiserem trazer, você é convencido que aquilo não é conforme os caminhos do Senhor. Então você é separado. Você não consegue mais fazer parte daquilo, de viver em meio àquilo, de pensar, de viver com seus pensamentos voltados para aquilo, com a sua vida. Então você vai se separar. Por quê? Porque você foi convencido pelo Espírito. Não é uma decisão que começa primeiro de você. Primeiro você é convencido pela palavra. E aí sim, agora que você foi convencido, você se esforça. E aí você começa a sua luta. Senhor, eu sei que isso é o teu caminho. O Senhor me tocou neste ponto. Senhor, teu Espírito me incomodou. Teu Espírito me trouxe a verdade por meio da palavra, me iluminou. E agora eu vou me esforçar em todos os meus esforços para eu sair do meio, para sair do meio disso, para não pensar, para não conviver mais com isso. E isso que é a separação consciente. Ela é primeiro uma obra do Espírito Santo e não um esforço humano que gera medo, que gera ansiedade, que gera qualquer outra característica. Conseguem compreender isso? Então nós vamos aqui agora, ó. Qual a necessidade de nos santificar? Olha isso daqui, ó. E eu li num livro, né, que eu estou lendo, essa frase eu coloquei ela aqui, ó. A santidade é para a alma o que a saúde é para o corpo. Olha aqui, que frase interessante. Olha, a santidade é para a alma do homem, o que a saúde é para o corpo. Olha, como seremos separados se nós parecemos com o mundo? O homem natural, na sua presunção por bem-estar do seu corpo, ele sempre que busca mudar os seus comportamentos e hábitos, seja através de alimentação, exercício e etc. Eu digo, gente, presunção, pois ele, sem que perceba, ele deposita sua confiança nisso. Vou dar um exemplo aqui, que eu disse aqui do homem natural. Quando a gente, né, em busca desse bem-estar, a gente procura fazer uma academia, e aí vamos no psicólogo, e aí alimentação, né, no nutricionista, e tantas outras coisas. E a maioria das pessoas, né, em busca do seu bem-estar físico, seja ele físico para o corpo, ou seja também até pela mente, né, o corpo e mente nesse aspecto, ele deposita sua confiança nisso. O ser humano, não, que agora eu estou no médico, eu estou no psicólogo, eu estou na academia, isso, aquilo, e ele vai depositando a sua confiança sobre essas coisas. Ó, irmãos, quanta presunção. E se te pedirem a tua alma? E se nesta noite te pedirem a tua alma? E aí? E aí eu coloquei aqui, olha, assim como o homem deseja por saúde para a sua integridade física, né, ou até mesmo mental, não coloquei ali, mas trazendo aqui agora, o homem espiritual, ou seja, quem que é o homem espiritual? A alma salva por Jesus, vivendo por fé. O que é fé? Depositando a sua confiança. Ele vai desejar a santidade. Novamente, a fé, a importância da fé. Por quê? Porque o homem espiritual, ele vive para quê? Ele não vive para as coisas que são aqui visíveis, mas para o invisível, para aquilo que o Senhor tem preparado, para a vida eterna. Temos vivido aqui nesta vida, mas fitando no alvo que é Cristo, para a vida eterna,
Assim como Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Nós temos depositada a nossa esperança, a nossa confiança em tesouros que são eternos. Olha que reflexão, irmãos. Aonde tem estado o nosso coração, nosso desejo? A fé que nós exercemos é simplesmente essa fé que o homem natural tem, depositando a confiança nos seus carros, nos seus cavalos, em tudo que tem nesse mundo, tudo que esse mundo oferece. A felicidade que nós buscamos, a vida que nós buscamos. Enfim, vou aqui prosseguir. Olha o que Tiago diz, irmãos, de forma incisiva, sem caber nenhum tipo de interpretação, através da Escritura, da palavra. Como disse para os irmãos, a gente vai usar muito a palavra. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Uau! A gente acha que aquilo que está acontecendo exterior a nós ou em nosso meio, a gente sempre tenta buscar o culpado. De quem é a culpa? Não é por causa do meu irmão que falou isso, é por causa daquele meu parente, é por causa disso, daquilo, é por causa do governo, é por causa disso e daquilo, e não sei o que. Buscamos sempre o culpado, sempre transferir a culpa. Mas aí Tiago levanta aqui um questionamento. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Lembra que a gente leu no texto ali anterior? Esforcem para viverem em paz com todos. Olha a unidade da palavra aí. E aí Tiago, não é? Quando nós não estamos em paz com os outros, será que o que é que está dentro da gente? Ah, não, porque quando eu odeio aquela pessoa porque ela me fez um mal, uai, se dentro de você há misericórdia e graça, vai haver um perdão. E aí você vai perdoar, isso não vai ter, você não vai mais ter guerra. Mas aí eu pergunto, mas o que que tá, qual é a paixão, qual é o desejo, o que está dentro de nós guerreando? Aí Tiago vai trazer, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a luta, a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Olha, irmão, que palavra forte. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Irmãos, a gente não pode, aqui uma palhinha sobre isso, a gente não pode nem dizer isso hoje. A nossa fragilidade de fé hoje, essa é uma palavra muito dura para os dias de hoje. Porque é uma interpretação de um amor que nada tem a ver com o amor de Deus para conosco, ou com toda o que engloba a palavra. Sempre separamos aquilo que nos convém para justificar os nossos desejos de fato. Olha que palavra forte. Isso aqui, olha. Então, olha, por que então precisamos nos separar do mundo? Olha, pois o resultado de um processo contínuo de santificação é o quê? Testemunho e comunhão plena com o Senhor, gerando assim o fruto do Espírito. Por que nós precisamos nos separar? Como é que nós vamos testemunhar do Senhor? Como? Como que nós vamos ter comunhão com este Espírito se nós estamos sujos? Se o nosso comportamento ele é igual ao mundo. Ninguém consegue ver a separação do crente para aquele que ainda não crê, para o ímpio, para aquele que está ainda na impiedade, que não creu no Senhor. Olha para você, olha, vou olhar para mim fazendo uma analogia, mas vamos olhar para nós mesmos. Hoje o mundo consegue ver separação, consegue olhar para nós, para a nossa vida, como nós nos portamos. Olha, aquele ali é uma pessoa separada, ele é diferente dos outros. Olha as decisões que ele toma conforme os problemas. Olha a palavra que ele tem em meio às angústias, em meio às aflições. Será que as pessoas, quando nos olham de fora, elas veem isso? Isso serve para mim, irmão. Não estou aqui só para os irmãos, não. Isso aqui é
é para mim. Eu trouxe isso porque o Senhor me impulsionou, me levou a isso, a compreender isso, a entender isso. E como eu disse aqui, ó, o resultado é o quê? O testemunho e a comunhão plena com o Senhor, para gerar o quê? Assim, o fruto do Espírito. A gente aprendeu a sempre falar uma coisa, frutos do Espírito, mas irmão, não é. É o fruto do Espírito, não é no plural. Olha como que a palavra, como que Deus ele é perfeito. Porque antigamente a gente poderia falar assim, olha, mas eu tenho isso e isso. Olha o que diz sobre o fruto do Espírito, vocês vão entender. Eu vou falar. Mas o fruto do Espírito é, olha só, todas as coisas, gente, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne. Crucificaram por quê? Por meio da fé. Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, o que acontece? Andemos também pelo Espírito. Olha, se vamos tendo medida de fé, o Senhor vai nos dando medida de fé, entendimento sobre as coisas. O que acontece? Automaticamente o nosso comportamento também deseja ser mudado. Porque o que vai adiantar eu, Senhor, Senhor, dizer, falar, mas se eu não pratico? Por isso que Jesus nem todo que diz Senhor, Senhor tem parte com ele. Porque tem muitas pessoas que têm, às vezes, um entendimento, mas não andam pelo Espírito. Conseguiram dar medida de fé, ter o entendimento, mas não andam. As suas motivações são completamente diferentes. Elas têm os seus desejos próprios, buscam os seus desejos próprios. Olha, existem vou usar assim a palavra de irmãos em nosso meio, que tem um entendimento da palavra em muitas coisas, mas quando você vai ver por trás disso daí, há desejos próprios nele. Por isso que Paulo vai dizer, olha, tem um monte de gente falando, deixa que o Senhor seja, que importa é que Cristo seja anunciado. Se eles têm os seus desejos próprios, buscam os seus próprios interesses, deixa eles quietinhos lá. Pessoas que às vezes têm entendimentos, eu vou usar aqui a palavra revelações, mas não andam também pelo Espírito. E nós precisamos de andar pelo Espírito. Mas o que eu ia falar aqui, olha, mas o fruto do Espírito é todas essas coisas junto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que isso é tão perfeito? Por que eu disse que a palavra é tão perfeita? Porque às vezes nós, no entendimento errado, porque Satanás ele quer jogar o fermento. Aí a gente acha, olha, não, eu sou fiel e sou manso. Então a gente já entende que isso como sendo de fato um fruto do Espírito. Não, é uma obra da sua carne, produzido pela forma como você foi criado, pela naturalidade. O fruto de fato do Espírito, à medida que você vai andando de fé em fé, de glória em glória, vai ser produzir todas essas coisas. Ele é um fruto só que contém todas essas características. E quando você compreende, porque às vezes uma pessoa ela tem paciência, mas ela não tem bondade, ela não tem fidelidade, não tem domínio próprio. Consegue entender isso? Então, por isso que eu estou falando, para que nós não nos confundamos, para que Satanás não nos confunda e a gente achar que nós possamos, talvez, no nosso proceder da vida, estar em direção, né? Estamos vivendo nessa suposta santidade e gerando esse suposto fruto aqui. Aqui é o foco, olha o foco, olha o que é o fruto do Espírito. Todo esse conjunto junto. Não, irmão, não aqui desconsiderando se você já tenha alcançado algum desses aspectos por meio, como eu disse aqui antes, da obra do Espírito. Não, mas eu quero que você entenda que a obra como completa, entenda isso aqui, com a obra como completa, esse fruto como completo, porque não adianta quando você pega um fruto que ele ainda não está no tempo de você comer, que ele não está maduro. Você pega um fruto que está ali verde. Você não vai experimentar todo o sabor, não vai ter talvez ali todos os nutrientes, tudo que ele tem para te oferecer. É disso que eu estou falando. O fruto como sendo completo, ele compreende todas essas coisas. E nós devemos focar o nosso alvo isso daqui, de buscar dar este fruto no Espírito. Porque se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E, gente, voltando aqui à nossa linha de raciocínio. E quanto mais nos parecermos com o Senhor, mais o que? Separação haverá. Quanto mais for ler na palavra, sendo convencido, mais você vai se separando. É automático. Separação, irmãos, entendam aqui o que eu já disse antes sobre separação. Tá? Olha o que a palavra diz em Mateus 10, 22. Ó.
Jesus quem disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Vai se parecendo com o Senhor. Você vai entender. Eu vim para colocar filho contra pais. Entendeu? Eu não vim para trazer, ó, palavra de Jesus, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Ó, Jesus, com a compreensão errada do que seja amor. Uma palavra dessa pode dizer hoje, dentro desse falso Cristo que tem se levantado nos dias de hoje, tem sido anunciado nos dias de hoje? Olha, eu não vim para trazer a paz, mas para trazer a espada. E é essa espada que corta. Daqui a pouco eu vou dizer sobre ela. Mais para frente eu vou esmiuçá-la também. Quais os passos para a santidade? Coloquei aqui, olha. E eu trouxe um texto também, ó, em 2 Timóteo 2, 20 a 22. Ó, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Olha que palavra. Eu vou fazer aqui uma indagação, meio que uma analogia. Você deseja beber água suja? Ou comer alimentos estragados? Você gosta? Você tem desejo por isso? Obviamente que não, né? O que eu quero dizer com isso, mediante o texto bíblico nas indagações acima? Se os nossos vasos não estiverem limpos, nós permaneceremos inúteis, pois todo bom alimento, que é o quê? A palavra da verdade, jogado nesses vasos, vai estragar, pois estão sujos. Consegue entender? Pega um alimento limpo, pega ali um copo sujo e joga uma água limpa ali. Quero ver se você vai beber. Você não vai beber. Pega um alimento ali, show de bola, joga dentro de uma panela que está suja, sem estar lavada. Você não vai querer comer aquele alimento. Porque você sabe que aquilo vai te intoxicar. Aquilo pode lhe fazer mal. Então, a lavagem, meus irmãos, essa lavagem, ela é necessária, pois ela prepara o vaso para o seu propósito. Qual que é o propósito? Ser conforme o Senhor. Essa analogia, ela é verdadeira em nossa vida. Ou seja, enquanto as coisas deste mundo nos consomem, o que significa? Vão nos sujando, não podemos ser cheios do Espírito Santo. Por acaso nós podemos servirmos a dois senhores? A decisão que nós tomamos lá atrás, como um primeiro passo de fé que nós damos, é seguir o Senhor. Eu estou abrindo mão do Senhor deste mundo, do príncipe deste mundo, para seguir o Senhor. Mas aí, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos flertando com um e com o outro. E aí, funciona? Como é que eu vou pegar este alimento limpo, que é a palavra? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. E vou colocar num vaso, no nosso coração que está sujo, desejoso pelas coisas do mundo. Não funciona. Não funciona. Mas, olha, quando esvaziarmos o nosso coração de amor por esse sistema mundano e tudo que ele oferece, seremos cheios com o Espírito Santo e cresceremos em nosso amor pelo Senhor. Olha que interessante. E a respeito ainda do texto aqui em cima, olha só. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu te pergunto, as suas amizades, o seu círculo, como que é? Vou deixar essa daqui para você pensar. O ambiente que você vive, as amizades que você tem, o que elas produzem em você? Ela tem a ver com justiça? Ela produz em você busca por justiça, por fé, amor e paz? E aí aqui está a palavra. Nós devemos o quê? Estar diante desses que invocam o Senhor. Essa é a importância, irmão, da comunhão da igreja. Pessoas que estão pelo Espírito unidos
em busca de unidade e caminham juntos. Quantos irmãos hoje que creram no Senhor, mas estão longe da comunhão com os irmãos? Longe da comunhão com os irmãos. Novamente, não estou falando aqui que isso significa que você está em uma denominação, um sistema religioso, nem tal. Também não estou dizendo que também talvez não possa. Não estou aqui trazendo esse tipo de assunto, nem esmiuçando ele detalhadamente. Mas estou falando de fato. Aqui eu não estou mandando isso aí para uma ideia de instituição, mas buscar pessoas que estão no Senhor, que invocam o Senhor. Aqueles que buscam isso daqui, ó. Porque justiça, fé, amor e paz. Porque eu já vivi muitos tempos no meio de pessoas que diziam invocar ao Senhor, mas que não buscam nada disso. Buscam os próprios interesses. Buscam a bênção, a barganha com o Senhor. Mas enfim, não vou aqui também. Esse não é o assunto que nós vamos trazer hoje. Como saber se somos vasos para a honra ou para a desonra? Novamente eu vou trazer aqui a palavra. Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Aí, olha que palavra. Olha aqui, vamos ser honestos diante do Senhor e de nós mesmos, levantando aqui uma indagação. Somos sinceros quanto a uma análise detalhada das nossas ações, intenções e até mesmo comportamento mediante o crivo da Escritura? É o que Tiago está falando ali. Nós somos sinceros mesmo. Porque Tiago está dizendo, olha, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. E quando a gente tem esse desejo dentro de nós, meus irmãos, vamos ser arrastados, seduzidos, porque isso está habitando dentro do nosso coração, é o que está ali dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, quando esse desejo, tendo concebido, já foi gerado ali dentro, ele vai dar a luz, e a luz é que é o pecado. E o pecado, meu irmão, quando você se entrega à vida pecaminosa, vai gerando a morte, a nossa morte espiritual. Somos honestos diante do Senhor para fazer essa análise, olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor. Nem nisso, irmãos, às vezes a nossa cristandade atual, os crentes hoje, conseguem ter essa sinceridade. Por mais que às vezes até no campo do comportamento eles não possam praticar a verdade, eu estou dizendo, nem na própria consciência estão tão amantes do mundo, do sistema do mundo, amoldados ao padrão desse mundo, que nem a renovação da consciência conseguem mais alcançar. Como isso é profundo, irmão. Olha o que diz a palavra, Pois a palavra, em Hebreus 4, 2, E eu perguntei aqui, somos sinceros quanto a uma análise detalhada das nossas ações, intenções e até mesmo comportamento mediante o crivo da Escritura? Por quê? Porque é a palavra que vai nos gerar fé, que vai mostrar o nosso comportamento por meio do convencimento do Espírito. Olha o que Hebreus 4, 12 diz, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Uau! Eu vou levantar aqui novamente o questionamento que eu levantei antes. Temos ouvido a palavra da verdade? Temos dispensado o nosso tempo a nos debruçar em cima da palavra? Ou ficamos ali em meio às Netflix, todo entretenimento mundano que tem aí para nos oferecer, que Satanás tem para nos oferecer? Procuramos os coaches, os pedágios de Deus, que só mexem com o nosso ego, com o nosso próprio homem natural, que é o engano, que esse é o engano de Satanás, e usando a palavra, assim como Satanás usou para o Senhor, para despertar em nós o nosso desejo de comer, de poder, de tudo aquilo que tem a ver com o sistema desse mundo, da saúde física, mental, dos bens, dos poderes, de estar assentado nos melhores lugares. Olha, irmãos, que Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela é como uma espada de 2 gumes, gente. Corta os 2 lados. E penetra, olha, até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e a intenção do coração. Lembra que eu falei que através da palavra, quando nós vamos lendo a palavra, por meio do Espírito, nós vamos sendo convencidos. E aí há essa separação, ó, a espada que entra, ó, cortando, ó, separa para um lado, ó, esse comportamento não é, e nós vamos sendo convencidos, e automaticamente vamos exercendo fé na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a nossa vida vai se separando, nós vamos nos santificando, santificação progressiva, como eu disse aqui. Olha que maravilha, que palavra, eu poderia, irmão, até parar por aqui e falar para vocês, ó, temos buscado a palavra da verdade, a palavra de Deus. A palavra é como uma espada. Ai, vamos lá. Ai, irmão, se de fato fôssemos gratos verdadeiramente pela palavra de Deus, que é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós, entenderíamos que tanto a porta de entrada quanto o caminho para o Senhor são estreitos. O que eu quero dizer com isso, gente, santidade não é fácil. Gente, ser tomada por uma espada, tomar uma espadada, quando alguém te der uma espadada, significa morte. Você vai morrer se alguém te der uma espadada, dependendo do órgão onde você levar a espadada, se for o teu coração, literalmente, e se a palavra atingir literalmente o seu coração, porque tem vezes que a palavra atinge aqui o braço, né? Faz um ferimento e tal, mas não atinge a nossa vitalidade, o nosso coração. Se essa palavra, como essa espada, ela atingiu o seu coração, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito, não tem para onde mais correr. Aquele que deseja entrar nesse caminho estreito, que é a santidade, descobre rapidamente que seu maior inimigo é a própria carne. É ele mesmo. Ao Tiago, vocês são tentados aí pela cobiça que há em vocês. Ou seja, apenas por arrependimento profundo, irmãos, e persistente. Dia após dia, os hábitos pecaminosos são vencidos. Olha o arrependimento entrando em cena aqui, ó. É a porta de entrada juntamente com a fé. Juntamente com a fé, para que possamos nos reconhecer diante do Senhor. O que é isso, Amaral? Nos reconhecer diante do Senhor. Senhor, eu sou pecador. Vale nada. Nada de bom habita em mim. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Porque Tu és santo. Tu és santo. Não sou digno nem de olhar para o alto. Só consigo fazer, ó, como aquele que orava no templo. Não consegui nem olhar para o alto. Misericórdia, porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Arrependimento, irmãos. Outra palavra que nem existe mais hoje no vocabulário dos crentes hoje. Outro tema, outro assunto que já quase não existe mais. Arrependimento como persistência. Arrependimento profundo como persistente. Dia após dia. Dia após dia. Vou trazer aqui, a gente está finalizando já, um alerta para os que estão mornos para esse assunto de santidade, para uma vida santa. A última carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 14 a 22, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras, ó, gente, olha de quem são as palavras, quem está mandando dizer essa palavra. Ó, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem que é? Jesus. Palavras de Jesus para todos que são crentes, para os que creem. Olha o que ele diz: ó, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. O que eu quis dizer com isso? Até coloquei cegueira espiritual devido aos prazeres desse mundo. Ou seja, nós estamos satisfeitos. Estamos muito satisfeitos com tudo. Temos o que comer, o que beber. Vamos ali, a hora estamos ali com Deus. Suposto Deus, né? Entendo-se assim. Então, olha, você é rico, adquirir riqueza, não precisa de nada. É o homem com a sua própria suficiência, o homem em busca do si mesmo. Entendeu? Estou rico, adquirir riqueza, não preciso de nada.
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, que é a nossa santidade, nossas vestes, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Por quê, irmãos? Às vezes, irmãos, no mundo, nós estamos ali com a capa, com essa suposta roupa, mas diante do Senhor, irmãos, que consegue olhar as juntas, a medula, fazer essa divisão e sondar de fato o nosso coração, nós estamos nu. Vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre também o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Por quê? Porque estamos cegos espiritualmente. Repreendo, olha agora a melhor palavra, irmão. Sei que é dura uma palavra dessa, mas olha, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Olha novamente o arrependimento entrando para os irmãos que estão nessa posição de morte. É arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, irmão, amém, irmãos? Amém por isso daqui. O Senhor está hoje nos convidando a nos arrependermos desta vida morna, para que possamos buscar a santidade. Que sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos, como já falamos. Ninguém verá a Deus. A palavra ela é firme. Não tem ali, como é que eu posso dizer? Não tem ali interpretação, não cabe interpretação. É literal. Irmãos, Jesus continua vivo em nós por meio do seu Espírito. Quer nos separar para aquela promessa de vida, porém vida em abundância. Não é a vida como natural. E eu pergunto, você que está me ouvindo, tem experimentado a vida em abundância? Compreende o que seja isso? Essa vida em abundância? Se não, saiba que a vida em abundância, a qual ele disse, é a vida no Espírito. A vida em abundância, irmãos, é a vida no Espírito. Olha, irmãos, para todos aqueles que se entregaram diante do Senhor, olha os nossos irmãos, os primeiros cristãos, que por fé andaram no Espírito, iam ali ser comidos por coliseus, por leões dos coliseus, e cantavam louvor do Senhor. Irmãos, nós não aguentamos às vezes alguém falar mal da gente. Olha que tristeza. Os princípios de ensinos do Senhor, que são, vou traduzir aqui, às vezes até como leite materno, nós não somos aprovados, somos reprovados. Mas, irmãos, novamente eu trago aqui a esperança no coração de vocês, mas o pai está disposto a disciplinar, porque o pai disciplina ao filho quem ele ama. Se você não receber a disciplina do Senhor hoje, pode ser que você não seja filho. É duro receber a disciplina. Aqui quem é pai ou quem já esteve na posição de filho, quando o pai nos disciplinava, às vezes a gente não entendia e era muito duro. Era doloroso, mas é necessário. E se você hoje já foi filho e hoje está na posição de pai, vai entender muito bem o que eu quero dizer com isso, o que é ter um filho e estar ali em constante ali para disciplinar o seu filho. A importância da disciplina. Porque se você deixar cortar solto, você vai ver que o seu filho vai ser um rebelde. E ele só vai fazer coisas que desagradam, que o levam a perigos, à morte, traduzindo aqui pelo entendimento espiritual que isso significa. Então arrependa-se hoje, irmão, dos seus maus desejos e busque viver uma vida de santidade, se arrependendo diariamente dos maus caminhos, vivendo uma vida de fé, pelo lavar da palavra de Deus, para que assim possamos ser santos como é santo aquele que nos chamou. E que por meio dessa palavra, que é a palavra da verdade, aqui você, muito cuidado com o que você tem ouvido, quem você tem ouvido, possamos ser constrangidos e nos voltarmos para os caminhos do Senhor. E aquele que mesmo assim,
É que é uma palavra para alguns que estão me ouvindo aqui agora, que eu sei que toda palavra que ela é lançada, ela cai em certos solos que é o nosso coração. E aqueles que mesmo se sentirem medo de se lançar nos caminhos do Senhor, que às vezes nós sentimos medo. Poxa, se eu fizer isso, vai me acontecer isso. Isso vai me acontecer. Começa a fazer cálculo. Aos cálculos do homem natural. Posso perder o meu emprego. Essa amizade. Essa comunhão, isso que eu chamo de comunhão. Posso perder porque nós não sabemos lidar com perdas. Por quê? Porque nós não perdemos todas as coisas em Cristo, né? Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Nós não fizemos esse passo ainda. Mas eu ainda tenho, para aqueles ainda que tiverem essa dificuldade ainda. Dificuldade. Por quê? Porque eles estão só. O que eu digo só? Sozinhos em si mesmo. Confiando em si mesmo. Talvez você não consiga ver isso, mas isso é solidão. Quando você está no seu próprio eu, isso é solidão. Será que você já pensou nisso? Que você está só? Quando você anda pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio eu, visando os seus próprios interesses, você está só? Nós não pensamos sobre isso. Nós não paramos para refletir sobre isso. E aí, para você que está aqui fazendo cálculo, está ouvindo isso tudo, e o Espírito está te incomodando, o Espírito está te constrangindo, já te mostrando que o caminho é curto e que você vai ter que tirar muitas coisas, vai ter que ser separado de muitas coisas, e que já está começando a fazer os cálculos, tem uma palavra em 1 João 4,18. Essa palavra é para mim, porque eu, em muitos aspectos, eu me encontro ainda neste ponto, muitos medos. Diz o seguinte, olha, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, irmãos, Jesus nos ama, Jesus te ama no perfeito amor. Precisamos nos sentir amados por Deus. Eu acredito que pelo menos isso, meu irmão, que pelo menos isso você tem a convicção, porque foi o seu primeiro ato de fé. E ele não dependeu de nenhuma santificação de progressão. Neste momento aqui eu quero que você volte à santificação por posição. Aquele momento em que você creu. Que você teve a certeza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória! Quero que você volte nesse estado, ao primeiro amor, então. Volte o caminho, volte para trás. Volte no primeiro amor. Aquele primeiro momento onde você exerceu a mais sincera das fés que existe, que é a fé no amor de Deus para nós, o miserável pecador. E se você se sentir amado neste momento, naquele primeiro amor, quando você vai se lembrar que todo medo foi lançado fora, que você não teve mais culpa porque vai estar no inferno, porque vai... Não, irmão, este é o amor que lança fora o medo de todas as coisas. Volte ao primeiro amor. Refaça o caminho de volta. Se você já não está numa progressão para este caminho, está completamente perdida, onde o medo tem te tomado seu coração, volte ao primeiro amor. Volte, porque no amor não há medo. Comece hoje. Com sinceridade, no pouquinho, mas buscando a palavra, dia após dia, diariamente, assim como você precisa se alimentar todos os dias, precisa de água, precisa de alimento, a palavra todos os dias. Comece devagarzinho e o Senhor, e essa vida no Senhor, essa comunhão, essa santificação por progressividade, como eu trouxe ali, para ela se tornar presente na sua vida, irmão. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Eu desejo a vocês aqui, estou finalizando, sou grato ao Senhor por essa oportunidade de estar falando isso. Irmãos, não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Também estou no caminho. Mas estou aqui trazendo porque eu amo os meus irmãos. Eu desejo, tenho um coração desejoso para ver uma igreja na plena comunhão da palavra da verdade, completamente submissa
ao Senhor como Cristo sendo cabeça, e nós literalmente como membro do corpo que obedecemos ao cabeça, a instrução da cabeça. Eu desejo a vocês aqui a paz que excede, meu irmão, o entendimento a todos os salvos espalhados em cada canto deste mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser edificados por essa palavra. Essa palavra não veio de mim. Eu expus aqui para os irmãos usando quase tudo pela Escritura, tudo conforme a Escritura, para que não seja o homem falando, o Amaral aqui falando, que é caído, que ainda é imperfeito no seu homem natural. Mas por fé eu aguardo aquele corpo de glória, a esperança do Senhor, o Senhor voltar e nos levar, estarmos diante dele na eternidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.